Mercado Financeiro chegando agora com o Luiz Arthur Nogueira, que vai falar de desemprego, né, Luiz? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Desemprego, só que do ponto de vista positivo, da redução da taxa. Eu queria, antes de dar o bom dia a todos e mais uma vez agradecer pelo carinho da sua audiência, registrar que hoje TV Jovem Pan News completa 1 ano de vida. Consequentemente, o nosso programa Mercado Financeiro também completa 1 ano no ar. Eu queria mandar um grande abraço para o meu amigo Samidana, que durante vários meses apresentou comigo esse programa Mercado Financeiro. E agora o Samidana, que participa todos os dias do programa Pânico ao meio-dia, ele não consegue estar comigo aqui no Mercado Financeiro, mas eu deixo aqui o meu agradecimento pela parceria com o Sami ao longo de vários meses. Queria registrar também que ontem eu estive em Brasília, nos estúdios da Jovem Pan News. Lá nós entrevistamos um representante do Ministério da Economia, fizemos o programa ao vivo lá de Brasília. E eu queria registrar que nós também estamos convidando algum representante da campanha do ex-presidente Lula, por exemplo, o professor Guilherme Mello, que tem sido um importante porta-voz da campanha do ex-presidente Lula, para vir aqui ao estúdio da Jovem Pan News debater conosco o futuro da economia brasileira. Como as eleições já são no domingo, eu renovo aqui no ar o convite, a data máxima é amanhã, porque amanhã é o último programa Mercado Financeiro antes das eleições. Muito bem, começando então o programa de hoje com as principais notícias da economia e do mundo das finanças. Destaque principal, o desemprego, divulgado agora cedo pelo IBGE, com boas notícias de redução no número de desocupados. Nós preparamos alguns gráficos no telão. Vamos ver a evolução do desemprego aqui no Brasil. Reparem que nós tivemos há 1 ano um desemprego de 12,6%, que no auge da pandemia tinha sido ainda maior, de 15%, e ele vem caindo gradativamente. No mês passado era de 8,9% e agora em setembro, foi o dado divulgado hoje, caiu um pouco mais para 8,7%. Traduzindo esse número em pessoas que procuram emprego, pessoas desocupadas, é o próximo gráfico. A gente vai ver também que a mesma tendência de queda. Nós tínhamos no mês anterior 9,7 milhões de pessoas procurando emprego. No auge da pandemia, chegou esse patamar a 15 milhões de desempregados, recuou mais um pouco, são 9,5 milhões de pessoas que ainda procuram uma oportunidade no mercado de trabalho. Lembrando que ontem, lá de Brasília, eu divulguei o dado do CAGED, que é do mercado formal de trabalho, com também geração acima das expectativas de emprego em setembro, e no acumulado do ano, de janeiro até setembro, o Brasil já gerou 2.150.000 postos com carteira assinada. E no próximo gráfico, a gente vai avaliar aqui a evolução do salário médio da economia, né? Nós tínhamos há 1 ano, o salário médio era de R$ 2.670. A inflação veio atrapalhando um pouco, ela foi corroendo esse salário médio, só que agora, com a inflação em queda, tivemos 3 meses consecutivos de deflação, o salário médio se recuperou para R$ 2.737, o que é um dado positivo, porque, obviamente, quanto maior o salário médio da população, maior o poder de compra, melhor, inclusive, para o setor de varejo. Eu queria, para comentar os principais assuntos do dia, nós temos um convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, é o Alex Agostini, ele que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Luiz Arthur, tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Alex, queria a sua análise, mercado de trabalho, o que explica essa recuperação do mercado de trabalho e, consequentemente, a queda na taxa de desemprego? Olha, Luiz, são alguns fatores. Claro que a recuperação da economia brasileira, quando a gente agrega o crescimento de 2021 com 2022, o Brasil deve crescer aí na ordem de 7,5% no acumulado, mas que recuperou a perda produzida pela pandemia no seu momento mais agudo em 2020. Então, a recuperação nos postos de trabalho, principalmente no setor de serviços, que foi fortemente afetado por conta da pandemia, as pessoas retomando a confiança, voltando naturalmente a utilizar os serviços presencialmente, isso estimulou muito a retomada do emprego. E, além disso, obviamente, alguma mudança estrutural na economia brasileira, como o microempreendedor individual, isso fez com que muitas pessoas que estavam ali desempregados procurassem algumas alternativas, se profissionalizaram e conseguiram uma renda, conseguiram uma colocação. Por isso, até houve esse aumento
houve essa queda muito forte do desemprego. Portanto, o aumento do emprego, como você citou muito bem, ontem o CAGED divulgou, o Brasil vem ainda numa crescente muito positiva na geração de emprego e, portanto, numa queda na taxa de desemprego e também na recuperação da renda. Agora, Alex, quando a gente olha para o ano que vem, há uma tendência da economia desacelerar. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Lá fora a gente vê as principais economias subindo juros para combater a inflação. Aqui no Brasil, o Banco Central se antecipou a esse processo. Desde o ano passado, trouxe a taxa Selic de 2% para o atual patamar de 13,75%. Ontem, inclusive, o Copom reafirmou esse patamar de taxa Selic. E se tudo transcorrer como o mercado prevê, talvez em meados do ano que vem apenas a gente comece a ver uma redução na taxa de juros. Então, de hoje até lá, a gente tem uma tendência de economia desacelerando. E qual vai ser o impacto disso no mercado de trabalho? Você acha que a gente ainda tem espaço para continuar reduzindo essa taxa de desemprego? Olha, Luiz, sazonalmente o desemprego agora, até o final do ano, ele tende a reduzir bastante. Nós devemos encerrar o ano com uma taxa no final do ano, em dezembro, ao redor de 8%, 8,3% mais ou menos. Na média do ano, 9,6%, uma das melhores taxas dos últimos anos. E para 2023, a expectativa é que, com um cenário bastante desafiador internacionalmente, por conta dessa desaceleração na China, na Europa e nos Estados Unidos, naturalmente isso gera uma preocupação por parte dos empresários aqui no Brasil, lembrando que será o primeiro ano ou de um novo governo ou da reeleição de Jair Bolsonaro. E isso gera uma certa expectativa porque há desafios na economia brasileira ainda a serem superados. Por exemplo, como você disse, a manutenção da taxa de juros no nível ainda elevado, pelo menos até o segundo trimestre de 2023, a expectativa da Aussie Rating. E aí, nesse cenário, a gente ainda acredita numa evolução da geração de emprego, mas numa evolução ainda moderada, porque temos ainda um gap muito grande para recuperar a economia brasileira. Eu acho que retomando a confiança, entendendo melhor o que vem pela frente da próxima gestão, aí recuperando a confiança, o mercado de trabalho pode melhorar ainda mais. Porém, de novo, de forma moderada, porque será um ano ainda de desafios, de cautela. Não será um ano tão positivo como 2022, mas eu ainda acredito que será um ano positivo para o mercado de trabalho. Por falar em nova gestão, estamos a 3 dias da eleição. De um lado, a campanha de Jair Bolsonaro, o presidente candidato à reeleição já garantiu que, se reeleito, terá Paulo Guedes na economia. Do outro lado, o ex-presidente Lula, que ainda faz mistério, suspense sobre quem seria o nome forte seu da economia. Isso tem gerado muitas discussões, inclusive críticas do próprio Paulo Guedes. Acompanhe a reportagem de Nani Cox. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a fazer críticas ao teto de gastos e debochou de Henrique Meirelles, ministro que criou o mecanismo. Em um evento com empresários em Minas Gerais, na reta final da campanha eleitoral, Guedes reclamou da medida e defendeu políticas fiscais do governo de Jair Bolsonaro. Mais Brasil, menos Brasília. A Lei Candir para estados e municípios, cessão onerosa para estados e municípios. E aí dizem que a gente furou o teto. A gente furou o teto porque o teto é mal construído. Se a ideia é reduzir o governo federal, porque o povo vive nas cidades e nos estados, se eu quiser transferir dinheiro, reduzir o governo federal, que tolice é essa de ter um teto que diz que eu estou... Guedes também criticou Meirelles no dia seguinte que o ex-ministro disse que uma alternativa para bancar o Auxílio Brasil de R$ 600 seria excepcionalmente flexibilizar o teto em 2023. É tão mal construído que o economista, não é nem economista, né? O ministro aí que estão falando que vai ser do Lula e o Meirelles, nem economista é. Ele fez um teto, passou aí 2 anos falando, porque estão furando o meu teto, ele fala empolado, né? Estão furando o meu teto, já anunciou que vai entrar furando. Já vai entrar furando, tá certo? Então por quê? Porque é um teto muito mal construído. Meirelles anunciou apoio à candidatura do ex-presidente Lula logo após o primeiro turno, mas o petista tem evitado discutir nomes para compor os ministérios, caso saia vitorioso das eleições. Ainda no evento, Paulo Guedes negou mudanças no ajuste do salário mínimo. A equipe estaria estudando atualizar o valor de acordo com a meta da inflação, que pode ficar abaixo da inflação registrada. O ministro, no entanto, garantiu que as afirmações partem de adversários na campanha e não passam de mentiras.
Não tem nenhum plano Guedes, não tem nenhum plano secreto, não tem nada. Nós temos um plano que todo mundo conhece. O que nós estamos fazendo é o que nós vamos continuar fazendo. Se nós demos aumentos para salário mínimo e para aposentadorias, pensões e benefícios, durante a tragédia e a guerra, o que nós vamos fazer agora que a pandemia foi embora? Nós vamos dar aumento acima da inflação. Hora certa na PAN, 11 horas 29 minutos. Vamos falar a verdade? Os dois lados da campanha, Lula e Bolsonaro, estão prometendo mundos e fundos. Isso vai implicar em mais gastos públicos no ano que vem. Aí eu pergunto para o nosso convidado, Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rate. Alex, devemos estar preocupados com as contas públicas no ano que vem ou também há um exagero do mercado em relação a isso? Existe uma preocupação porque tem várias ações que o governo adotou claramente e necessariamente na época da pandemia, mas que ainda não foram resolvidas e que em 2021, as contas, depois de 7 anos no vermelho, fecharam no azul. 2022, muito provavelmente, novamente, o Brasil fechará as contas públicas no azul. Mas a grande preocupação é, em 2023 em diante, por conta desses gastos que aconteceram, auxílio emergencial, que grande parte foi necessário para ter essa proteção social para uma camada da sociedade que perdeu o emprego, mas que 2023 gera uma grande preocupação pela desaceleração da arrecadação, pelo menos essa é a expectativa, até porque o PIB brasileiro deverá crescer menos, o mundo crescerá menos, portanto exportaremos menos, teremos menos arrecadação. Então tem uma certa preocupação, sim, mas eu ainda acho que hoje um pouco exagerada. A nossa relação dívida-PIB vem caindo de forma consistente, estamos ali ao redor de 77%, não é um nível confortável, mas é um nível seguro que dá tempo ainda do novo Congresso adotar algumas medidas para melhorar a gestão fiscal, seja qual for o próximo presidente. Muito bem, vamos checar agora o mercado financeiro. Há 3 dias das eleições, nós preparamos nossos tradicionais gráficos. Hoje, finalmente, um dia de bom humor, hein? Vamos lembrar que a Bolsa Brasileira veio apanhando bastante nos últimos dias. É a chamada TPE, tensão pré-eleição. Vamos para o telão aqui, hoje em alta de 0,69%, o índice Bovespa, aos 113.540 pontos. No próximo gráfico, as bolsas globais. Nos Estados Unidos, uma alta do Dow Jones, 0,80%. No entanto, o S&P 500 em baixa de 0,29% e a Bolsa Eletrônica Nasdaq 1,13%. Vários balanços de empresas de tecnologia, inclusive do Facebook, vieram muito ruins. Por isso que as ações da Nasdaq estão caindo. Na Europa, comportamento a maioria em alta. Frankfurt, 0,17% de alta. Londres, 0,19%. Na contramão, Paris em queda de 0,28%. Em Madrid, alta de 0,43%. Na Ásia, mercados fechados. Em Xangai, queda de 0,55%. Tóquio caiu 0,32%. Hong Kong subiu 0,72%. E no mercado de câmbio, hoje, um alívio, finalmente um alívio. O dólar que tinha subido bastante nos últimos dias, hoje um alívio, uma queda forte do dólar de 1,12% aos R$ 5,32. Nós temos o euro em queda de 1,94%, R$ 5,33. O Bitcoin em queda de 1,02% aos 20.564 dólares. Então eu chamo de volta o Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rate. Alex, estamos a 3 dias das eleições. Eu tenho dito aqui no mercado financeiro que o mercado como um todo até tenta disfarçar, mas a gente viu pelas pesquisas e pelo próprio resultado do primeiro turno que o mercado prefere Bolsonaro, não pelo Bolsonaro em si, mas pela agenda liberal que ele representa. Eu quero entender como é que você está enxergando esse momento difícil do mercado financeiro, o quão importante vai ser o resultado domingo para o futuro da Bolsa de Valores aqui no Brasil, num contexto internacional de alta de juros. Olha, Luiz, eu costumo dizer que o mercado financeiro ele não tem partido, ele não tem ideologia. O que ele tem, naturalmente, é uma expectativa de retorno aos seus investimentos. Ou seja, ele dá liquidez para as empresas, ele investe, ele compra ações, ele dá liquidez para o governo quando ele compra a título público. Então, naturalmente, quando ele investe o seu recurso, ele não quer correr riscos. E quando você tem uma situação que é clara, como Paulo Guedes já tem dito, é reiterado, e já conhecemos a política econômica, ele não é uma surpresa. Agora, como Lula ainda não divulgou quem será o seu ministro, o seu presidente do Banco Central, aliás, nem pode trocar, né? Porque o presidente do Banco Central tem um mandato por 2 anos ainda, então, mas quem será o ministro da
economia. Essa dúvida naturalmente traz para o mercado uma incerteza muito grande e o mercado ajusta para baixo, os preços dos ativos por uma preocupação em relação ao futuro. Qual será a gestão da política monetária, por exemplo, ou da política econômica em relação ao novo ministro da Economia de Lula, que não divulgou. Ô, Alex, desculpa interrompê-lo, nós temos neste momento ao vivo o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, na última sessão antes das eleições. Vamos acompanhar ao vivo. Transporte público, quanto mais eleitores e eleitoras comparecerem, mais democracia. Então, é isso que todos queremos no Tribunal Superior Eleitoral, o comparecimento e o voto de cada um dos eleitores, de cada uma das eleitoras, o comparecimento e o voto repercutirão no nosso futuro, no futuro das nossas famílias, no futuro dos nossos pais, filhos, amigos, no futuro do nosso país. Boa eleição a todos e agradeço a todos os colegas. Passo a palavra à ministra Carmen. Obrigada, presidente. Queria apenas, em nome, acho que falo dos colegas e agradecer, Vossa Excelência, agradecer o empenho dos juízes eleitorais, nossos e dos juízes em geral. E eu gostaria de, acho que falo em nome de todos aqui, agradecer o empenho de Vossa Excelência, o trabalho incessante, e somos todos testemunhas de Vossa Excelência, do vice-presidente ministro Lewandowski, mas que se mantém neste tribunal de madrugada. Somos testemunhas porque nas madrugadas, 1h da manhã, 2h da manhã, sai decisão e isso não é simples e não é fácil, até do ponto de vista físico, humano e psicológico, mas este é realmente um ofício que se traduz quase numa missão para garantir que a justiça eleitoral funcione. Cada vez é mais complexo o processo, cada vez, como desta vez, temos inovações difíceis de serem levadas a efeito, difíceis de serem explicadas para a sociedade, porque estamos dando respostas inéditas a questões que pela primeira vez comparecem com as novas tecnologias, que realmente não têm uma normatização ainda perfeita. E por isso eu gostaria de agradecer também a Vossa Excelência. Sei que hoje é apenas a última sessão presencial, temos sessão virtual, teremos 2 dias ou 3 ainda até domingo, de muita labuta, muita, mas a circunstância de ter Vossa Excelência na presidência é sempre uma tranquilidade, um alento, e deve ser não apenas para nós juízes, mas para todo cidadão brasileiro saber disso. Muito obrigada, Vossa Excelência. Agradeço, ministra Carmen. Muito bem, estamos ouvindo a ministra Carmen Lúcia, o ministro Alexandre de Moraes, ambos no TSE, na sua última sessão antes das eleições neste domingo. Para a gente encerrar a entrevista com Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rate. Alex, olhando para o futuro, eu quero a sua percepção do Brasil em 2023. Você está otimista ou não com o país? E esse otimismo ou pessimismo depende do resultado das urnas ou independe na sua avaliação? Olha, Luiz, até como uma agência de classificação de risco, a gente não pode ser parcial. Analisando o cenário econômico, nós temos uma realidade de que o Brasil vai passar por um grande desafio de gestão fiscal. Nós temos uma preocupação, sim, com relação ao desempenho da economia a partir de um próximo governo, seja ele qual for, pelos desafios que vêm pela frente, tanto interno como no cenário global. Mas nós não enxergamos um risco de ruptura, em qualquer que seja o governo. O que a gente acredita, naturalmente, é que teremos um ano muito desafiador pela frente. A gente não acredita que haverá uma recessão, pelo menos não neste momento. Então, eu acho que por esse cenário, um crescimento de 0,7%, que é a projeção da Austin, a gente até pode considerar um cenário até positivo. Muito bem, Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rate. Alex, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. José Arthur, obrigado a você e a todos que nos acompanharam. E para encerrarmos o mercado financeiro de hoje, durante a semana a gente destacou aqui que os brasileiros voltaram a viajar para o exterior. E hoje vamos falar sobre a outra face da moeda, os estrangeiros que voltaram a gastar dinheiro com turismo aqui no Brasil. Uma boa notícia, a reportagem é de Camila Yunis.
Dados do Banco Central apontam que o mês de setembro bateu recorde de dinheiro gasto por turistas estrangeiros no Brasil. Segundo o BC, foram 416 milhões de dólares deixados no país. O índice foi o maior para o mês desde 2016, quando o Rio de Janeiro sediou os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Na ocasião, foram 446 milhões de dólares em receita. O presidente da Embratur, Silvio Nascimento, acredita que o índice reflete a retomada do setor diante da crise causada pela pandemia. Para ele, as medidas do governo foram importantes para o turismo. Ele se dá justamente por um trabalho anterior que foi feito do governo federal, do ponto de vista de não só preservar vidas, mas também preservar empresas, empregos, subsidiar ali para que todas as empresas do nosso setor continuassem funcionando, continuassem ativas. Além disso, a Embratur fez um trabalho de promoção também muito robusto do turismo brasileiro, colocando o Brasil na prateleira do turismo internacional, e hoje a gente vê e colhe os resultados de todo esse trabalho. Os números foram maiores também entre os brasileiros que viajaram para o exterior. Segundo o Banco Central, foram 9 bilhões de dólares gastos nos 9 primeiros meses, o que representa um aumento de 172,7% em comparação ao mesmo período do ano passado. O presidente da Embratur se mostra otimista com a movimentação do setor e acredita que os indicadores devem ser melhores nos próximos meses. O turismo nacional também teve números positivos. Segundo um levantamento feito pelo Conselho de Turismo da FEComércio, em agosto o faturamento foi de 17 bilhões e 600 milhões de reais. Este foi o maior valor para o mês desde 2015. O destaque está para o transporte aéreo, que teve um crescimento anual de 72,8%. Em 2019, período antes da pandemia, este número foi de 19,9%. O fato da gente ter um turismo interno muito forte e que se manteve ativo durante o período de pandemia, quando tivemos as fronteiras fechadas, foi muito positivo para que nós acelerássemos essa retomada do turismo internacional. Então, temos malha aérea já em 90% de funcionamento, enquanto que a malha interna já ultrapassou o período pré-pandêmico, né? Então, nós temos hoje uma entrada de 3,6 bilhões de dólares, o que significa 80% do período pré-pandêmico, do ano de 2019. E significa mais de 90%, quase 100% do ano de 2021.